Boa tarde para todos vocês, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para mais um devocional, mais um estudo bíblico na real e hoje vamos ler sobre Mateus 19 e fazer os comentários pertinentes. Vamos ver o que esse ensinamento tem para a gente poder extrair, aprender e nos edificarmos, certo? Galera, bom, gente, separei a frase para trazer para vocês e também dei uma breve lida, consegui estudar sobre Mateus 19 antes da gente começar a fazer a leitura e anotei algumas coisinhas aqui importantes, porque às vezes numa estrofe, num trecho, tem 2, 3, 4 ensinamentos para observar e eu fico tão focada em um que às vezes deixo passar outro, então eu tô meio que fazendo um esboço, né, deixando uma observação do que não posso esquecer de falar, porque sinto que é edificante, tá bom? Então, gente, a frase, que é um versículo, sempre é um versículo que eu separei hoje da minha agenda, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Isso está em 1 Coríntios 16, 13. Bom, sejam vigilantes. É a primeira observação aqui. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Por que primeiro fala para ser vigilante e não fala para ter fé? Mas o importante não é ter fé? O importante é ter fé. Já é algo contextual, certo? E por que o ser vigilante aqui tá falando primeiro? Porque aqui, se a gente analisar, é uma certa advertência ou um certo conselho para que sejamos vigilantes. Por quê? Porque quando a gente não vigia, é onde a gente falha na fé. Porque quando a gente não vigia, que entra... a gente... Como pode dizer de uma forma que fique mais clara para vocês? Quando a gente não está atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, facilmente a gente se contamina. Se a gente não está vigilante com as nossas atitudes e com os lugares em que a gente está frequentando, com as pessoas que nós estamos deixando nos acessar, facilmente a nossa fé enfraquece e se prejudica, porque sim, a nossa fé é fruto de todo o nosso contexto. Às vezes a gente falha na fé, enfraquece a fé, duvida da nossa fé. Por quê? Porque a gente se corrompe por situações, por circunstâncias. Até mesmo por hábitos que a gente adquire de pessoas ao nosso redor. Então, temos que estar atentos. Por quê? Gente, desculpa, eu não gosto muito de levar para esse lado de guerra espiritual, embora agora eu esteja vendo com os meus próprios olhos que isso existe. Mas assim, antes de qualquer coisa, da gente só culpar o diabo, né? A gente tem que analisar aqui. Se ele tá fazendo algazarra dentro da nossa vida, é porque de alguma forma nós estamos com a porta aberta para ele entrar. Entende? Pensa sobre isso, nessa questão de você se manter vigilante. Tem uma parábola, não sei se é uma parábola, mas um conto que eu vi na internet uma vez que falava assim, né, que tinha um cavalo amarrado numa árvore, num tronco, e aí o diabo foi lá e soltou este cavalo. Era alguma coisa assim, não vou falar com propriedade, mas é o contexto pra vocês vão entender. E aí esse cavalo saiu, pasto afora, entrou dentro da fazenda de outro fazendeiro, a não ser aquele que era o lugar dele, e ele foi lá e destruiu a plantação daquele fazendeiro. O fazendeiro vendo aquilo, foi lá e arrancou a cabeça do cavalo. O dono do cavalo, vendo que o fazendeiro, né, vizinho, arrancou a cabeça do cavalo, foi lá e matou o fazendeiro. A esposa do fazendeiro morto, para se vingar, foi lá e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, para se vingar, foram lá e mataram a esposa do fazendeiro vizinho. E aí alguém virou e... Olha o que o diabo fez! E o diabo vira e fala... Eu só soltei o cavalo.
Eu não mandei ninguém matar ninguém. Entendem como as circunstâncias nos corrompem, porque o que tá dentro da gente é podre. E às vezes a gente só precisa disso aqui. E isso aqui pode ser o quê? A falta da vigia. Por quê? Porque a gente tem que estar o tempo todo em constante evolução, em constante aprendizado, para que cada vez a gente torne menor esses lugares obscuros de dentro da gente, do nosso coração, que nos corrompe. E a gente só consegue fazer isso através de muita disciplina, de buscar a graça, buscar muito a graça, pedir muito direcionamento. E é através disso que a gente fortalece nossa fé. Então, vigiem, mantenham-se firmes na fé. Mantenham-se firmes na fé. Porque depois que você fez tudo isso, você facilmente fraqueja. Tá bom? Sejam homens de coragem e sejam fortes. Então, esta é a frase. Vamos fazer a oração. Ora daí que eu oro daqui. Mas, antes, curte, comenta, compartilha. Se você está gostando do conteúdo que eu tô trazendo pra você, esse bate-papo e essa mensagem, tá? Das boas novas, ok? Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Gente, que Deus vos abençoe, que você consiga agora ter um bom entendimento desta palavra, que Ele me use da melhor forma possível para que eu consiga clarear o entendimento do que tem aqui, tanto para o meu coração quanto para o seu, e que todo o nosso aprendizado se transforme em boas atitudes, para que a gente leve as boas novas aonde a gente for, certo? E que esse movimento cresça e mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Então, foi isso que eu pedi na minha oração e peço também para vocês, tá bom? Leremos hoje Mateus 19. Mateus 19 vai começar falando sobre a questão do divórcio. Antes da gente começar, eu anotei uma frase que me veio, que diz assim: pondere sobre o que o Senhor ensina, mesmo que seja diferente do que o mundo ensina. Por quê? Porque às vezes, gente, algo pode até ser comum, mas não significa que se tornou certo. Então a gente precisa ponderar. E aqui eu não estou dizendo sobre certo e errado a respeito de divórcio, porque na palavra já vai falar, tá? Sobre o que é certo e errado. Mas é importante a gente ponderar sobre o que o Senhor ensina, para que a gente não tome atitudes em base do que é comum, só porque virou comum, tá entendendo? Porque hoje em dia nós sabemos que estamos vivendo num mundo de relações que se dissolvem por coisas mínimas. E Deus não fala sobre isso. Não é disso que se trata o divórcio. Só porque todo mundo fala, mas significa então que eu vou ter que aceitar abuso, aceitar violência. Não, ninguém está falando isso, porque na Bíblia também não diz que você tem que aceitar esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. E para isso existem leis, tá? Mas pondere, há um bom senso que meio que está se perdendo. As pessoas estão se perdendo, sabe? Às vezes por uma questão muito ínfima. Já existe a separação, já existe o rompimento de algo. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão do próprio ego para um propósito maior, para um sacrifício, que é o sacro ofício, que é um matrimônio. Por que o matrimônio é tão sagrado? Porque dentro dele você vai fazer diversos sacrifícios. Você vai ter que se moldar aos olhos do outro. Você vai ter que deixar de se importar diretamente e unicamente com aquilo que faz bem só pra você, para olhar para outra pessoa, amar a outra pessoa, cuidar da outra pessoa e deixar ser cuidado, exortado. A pessoa que tá do teu lado vai ser a pessoa que mais vai te ensinar e te desafiar
a evoluir se assim você enxergar como evolução. Porque, naturalmente, você vai se atrair a pessoas que tenham contrastes opostos aos seus. Eu não estou falando de valores e limites. Eu estou falando de características. Posso dar o meu exemplo. Hoje, me assemelho e me relaciono com uma pessoa que é totalmente razão, totalmente prática, totalmente lógica, sendo que eu sou totalmente emoção, totalmente contexto, totalmente sentir. E eu poderia, e já tivemos essa fase, de ficar um apontando o outro sobre a forma diferente que somos. Até que chegamos no ponto que, se estamos unidos e desenvolvemos sentimentos e temos valores e propósitos alinhados e queremos formar uma família, recebemos então o convite de um aprender com o outro, porque todo mundo vem aqui com níveis iguais e desiguais, níveis altos e baixos de diferentes virtudes. Então, se eu tenho a virtude do sentir e ele tem a virtude da razão, nós podemos ensinar um para o outro, se assim estivermos dispostos, ao invés de condenar, escolher aprender com o que a gente denomina como defeito do outro. Às vezes não é defeito no outro, é que é tão em falta em você que você enxerga como algo irracional e absurdo, ou até como defeito, mas não é. Talvez você tenha algo a aprender, algo a absorver para quê? Para que você comece a se tornar mais uniforme, porque eu acho que o contexto da evolução, e isso não é uma verdade absoluta, é o que a Thaís acha em base do que a Thaís estuda, o que a Thaís vive, que o contexto da evolução é isso, é você começar a se tornar uniforme, certo? Então, é sobre isso que eu falo na questão pondere. Existem valores inegociáveis, limites inegociáveis, mas também existe bom senso, concessão, sacrifício, tá bom? Então, o ponderar é sobre isso. Vamos começar, então, a leitura. Depois desse sermão do monte que a Thaís deu aqui, né? A questão do divórcio. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia. As palavras que ele tinha acabado de proferir, né, e começou a ir para a Galileia, foram as palavras do homem que não queria perdoar, do servo que não perdoou com o servo, que nós lemos no capítulo anterior, tá? Então, quando ele acabou de ensinar sobre o servo e o conservo, sobre o reino dos céus, ele começou a andar em direção à Judéia. Saiu da Galileia e foi para a Judéia, que estava além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Está escrito em Gênesis isso. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E aí os fariseus lhe perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Tipo, o fariseu deve ter pensado, né? Agora te peguei, tá? Se Deus mandou juntar e não separar, por que Moisés mandou fazer carta de divórcio, então, para separar? E aí Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Galera, vamos abrir um parênteses aqui e explicar o seguinte. Como assim, Thaís, Deus permitiu por causa da dureza do coração do homem? Antigamente, por causa desse mandamento, lá naquela época, vamos lembrar do contexto geográfico, do lugar, vamos lembrar do contexto histórico, do tempo em que isso se passava, certo? Analisando que não estamos no século XXI, quando estamos lendo aqui, né? Isso aqui não está sendo passado no século XXI. E estamos falando que aquele povo que estava ali junto com Moisés eram seminômades, semi-eremitas,
né? Pessoas andantes ali, tal, andarilhos, que não tinham tanta consciência, não tinham tanta exploração verbal, não existia tanta comunicação, tanta clareza. Se hoje o ser humano tem dificuldade de entender o que sente, imagina naquela época. E aí existe um mandamento de que o que Deus uniu ninguém separa. Só que aí o homem com instinto poligâmico, que é um instinto natural, o que ele fazia? Eu não estou falando que é certo ou não é certo, não vamos entrar nesta seara, porque senão a gente vai discorrer muito, tenho muito para falar sobre isso, mas vamos pontuar umas questões para a gente poder entender melhor o que significa o ser humano no contexto biológico e aqui no contexto que está falando na Bíblia a respeito do mandamento de Deus. O homem com a sua natureza interrelacional casava, juntava, né, respeitava o mandamento, só que ele olhava para outra mulher e ele ficava interessado. O instinto dele começava, ó, a imaturidade dele, porque ele era um nômade. Hoje, homens, né, com muita consciência, ainda têm imaturidade de ser mais fiel a um instinto do que a um combinado que ele faz quando ele, né, combina com uma pessoa de ser fiel a ela, porque é um contrato, tá? Conveniências, né? O casamento, o matrimônio, querendo ou não, você faz um contrato com uma pessoa. Você faz um contrato ali. Que você vai ser fiel àquela pessoa e vai destinar a tua energia, o teu amor, o teu propósito àquela pessoa. E ela, você e vocês juntos têm um propósito maior. Servir ao Pai. Servir a Deus. E assim, enfim. Mas acontecia aqui que eles acabavam cedendo aos instintos e, opa, quero outra mulher. E aí, sem motivo nenhum, porque ali não estava acontecendo nada, aquela mulher não estava o desrespeitando, não estava o traindo, como diz aqui, relações sexuais ilícitas, eles iam lá. E já que não podia separar, eles matavam a mulher. Porque aí, ó, matei, aí eu não tenho mais mulher, agora eu posso casar com a outra. Entendeu? Então, isso que acontecia naquela época, a dureza do coração do homem fazia isso. Fazia isso. Por quê? Porque ele não podia ter outra mulher, então ele resolvia o problema de forma prática. Isso começou a acontecer, e aí, cara, calma, a gente precisa parar esse movimento. Tá errado. E aí, então, instaurou-se o quê? A carta de divórcio. Significa que era certo? Não. Não era certo. Né? O que te fez voltar atrás com a tua escolha? Qual foi o motivo? É um motivo real? Realmente existiu uma falta de caráter, uma falta de compromisso? Uma falta de aliança com a verdade? Mas é só por causa de interesse de outra coisa, de outra pessoa, de coisas, né, que são desejos da tua carne. Isso é correto? Não é. Mas a carta de divórcio foi instituída para que as mulheres também sobrevivessem. Então, começou a acontecer o divórcio mais ou menos por causa disso. Porém, olha só a advertência que Jesus faz. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, existe até a carta de divórcio. Mas não é pra você ficar usando a sua boa vontade. Porque aí a galera entendeu errado. Opa, agora pode divorciar, então vou lá e manda essa mulher embora, porque agora eu quero outra. Depois cansei dessa, manda essa embora, eu quero outra. Dou carta de divórcio assim, pra lá, pra cá. Não era isso. Não era isso. Mesmo porque, se estivesse fazendo isso, estava cometendo adultério. Porque esse não é o contexto. O contexto inicial era garantir a sobrevivência. Mas para que de fato essa carta de divórcio deveria ser usada? Para casos em que relações sexuais ilícitas acontecesse, para não tirar a vida de ninguém por causa de traição. Então, dê a carta de divórcio. Mas é claro que tudo se perdeu e virou uma bagunça, né? E nós sabemos, porém, existe a advertência aqui, certo? E por que existe essa advertência no contexto agora metafórico da coisa e a gente trazendo hoje para a nossa realidade habitual? É justamente isso. É a gente ter a noção do bom senso. Do que, de fato, pode dissolver um casamento. Do que, de fato, é tão grave para dissolver aquilo que um dia vocês fizeram votos e prometeram diante dos homens e diante de Deus. Precisa haver um motivo real.
Porque senão, na maioria das vezes, você tá agindo em base do teu ego. Entende? Ah, mas a situação ficou insustentável. Por que você não analisou antes? Né? Porque muitas das vezes a situação se torna insustentável por coisas que a gente observou lá no começo e resolveu ignorar. Então a gente tem que ter temperança. A gente tem que ponderar. Saber exatamente o que a gente está fazendo. Porque o passo de um casamento é sagrado. É sagrado. Está escrito aqui, né? A Thaís que tá falando. Tá escrito aqui, tá bom? E aí, continuando, gente. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, então não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Vamos lá, que aqui, né, tem muita coisa para extrair, então vamos separar os pontos para que vocês entendam muito bem. A começo de tudo, o que são eunucos? Gente, eunucos são homens que foram castrados. E aí, Jesus traz aqui 3 exemplos de homens que foram castrados. Os que nasceram, né, de nascença já vieram castrados. E o castrado pode ser tanto no sentido literário quanto no sentido real da coisa. Ou seja, foram realmente, né, castrados decepado ali os órgãos genitais do homem. Ou então eles nasceram sem, ou até mesmo estavam impotentes. Ou, no contexto figurado, estéril, inútil, não funciona o órgão genital reprodutor, entendeu? Então ali era um eunuco. E aí ele fala de 3 tipos: o que nasce assim, o que foi feito pelo homem assim, ou seja, acontecia muito de homens castrarem outros homens. Por N motivos, mas isso acontecia, então era feito pelo homem. E o terceiro, que era por escolha, que é o que diz aqui, ó, por causa do reino dos céus. Quando algum homem se abdicava de ter relações conjugais, de ter um casamento, de se render aos desejos carnais, sexuais, ele era considerado um eunuco, porque ele quis. E aí, quando entra nisso, isso se chama celibato. Quando ele decidia se render ao celibato. O que é o celibato? Coloquei aqui, ó. Não se casar ou se abster de relações conjugais / sexuais por causa de práticas religiosas. Entendeu? Ele estava buscando algo religioso e, através disso, ele decidiu entrar em celibato. Que tornava ele, basicamente, um eunuco. Por quê? Por opção, ele escolhia não utilizar mais o sistema reprodutor dele. Seja para prazer, seja para perpetuar a espécie. Ok, galera? Então vamos lá. Eunuco já sabemos o que é. E aí, vamos falar sobre o que os discípulos disseram primeiro, para depois a gente entender o que Jesus falou. Então, os discípulos disseram assim: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Qual a situação do homem em relação à mulher? Essa situação que ele falou, que o homem repudiar a mulher, não sendo por causa de relações sexuais, e casar com outra, e vai acabar cometendo adultério. Então, tipo, se for pra ser assim, é melhor então que ele separe e não case, pra não cometer adultério. E aí é quando Jesus pega e fala: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Ou seja, nem todo mundo está preparado para entender que o casamento também é uma permissão de uma união de propósitos do teu pai, de Deus. Nem todo mundo está preparado para receber esse ensinamento. Porque, então eu vou ter que me abster? E aí é onde Jesus fala, né? Porque há eunucos de nascença, ou seja, há pessoas que não vão conseguir se relacionar de forma conjugal, né? Exercendo ali a prática reprodutiva sexual. Também há outras que os homens fizeram tais. Os homens fizeram outros homens eunucos. E há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Ou seja, quem é apto para receber este ensinamento, que receba. Quem não é,
paciência. É isso que ele está dizendo. Por isso temos o quê? Que ponderar e entregar também esta questão para quem está apto para nos dar o direcionamento correto. É uma leitura delicada, esse assunto é um assunto delicado, é um tabu, onde há muitas brigas religiosas sobre isso. Porém, gente, o que está escrito aqui, está escrito aqui. E eu não vou deixar de ler só porque é um assunto delicado, que pode ser que você concorde ou não concorde. Eu não estou aqui para que você concorde ou não comigo. Estou aqui lendo a Bíblia, falando sobre as Escrituras Sagradas. E quem tiver que receber este ensinamento, que receba. E quem não estiver apto, não vai estar apto e não vai receber, tá bom? Continuando então. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Ou seja, uma simples metáfora, né? Onde as crianças estavam ali fazendo bagunça, querendo ir até Jesus e tal. E aí os discípulos, não, você não vai, não é assim. Tem que ter um preceito, isso aqui. Cuidado, não é desse jeito, não vai lá gritando. E aí Jesus pega e repreende. Opa, deixa eles virem até mim. É deles o reino do céu. Entendeu? Então não seja você quem vai impedir alguém humilde de coração, alguém que tem o coração de uma criança, de chegar até a palavra do Senhor. Mais ou menos isso que a gente pode extrair do que Jesus fala sobre abençoar as crianças. E também o contexto lindo de que as crianças são puras e inocentes. Puras e inocentes. Então elas vão chegar a Jesus de qualquer forma. Talvez seja isso que ele quer de você. Que você vá até ele da forma que você tá. Sem muitos rodeios, sem muitos formatos, sem uma certa... Gente, tem alguma coisa fazendo um barulho aqui, chamando minha atenção. O que é engraçado, porque não tem nada aqui é água. Mas enfim, talvez seja isso que Deus quer de você. Que você seja como uma criança que vai até Ele. De forma humilde, simples, alegre, sedenta pela bênção dEle, pela graça dEle. Tá bom? Agora a próxima vai falar sobre o jovem rico. No versículo 16, diz assim: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Na vida. Certo? Vamos lá. E ele lhe perguntou: quais? E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? E Jesus respondeu: vamos ver se vocês pegaram, né? O que falta ainda aqui. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Vamos ver se vocês vão entender aqui. Mas o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Só que Jesus não falou primeiro aqui pra ele. Jesus falou o quê? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a si mesmo. Por que Jesus não falou amar a Deus sobre todas as coisas? Porque ele não só falou, né? Mas ele testou. Vamos ver, então. Se ele tá seguindo os mandamentos do Senhor dele, vamos ver se ele tá seguindo o maior dos mandamentos, o primeiro de todos. Vamos ver quem é o Senhor dele aqui. Onde está teu coração é onde está o teu Senhor, né? E aí aqui o que ele fez? Ouvindo o que Jesus falou para ele, Jesus colocou ele à prova, né? Então vai lá, vende tudo que você tem, entrega para os pobres, então você terá tesouros nos céus.
E aí ele ficou muito triste e foi embora, porque ele era dono de muitas propriedades, ou seja, o senhor dele não era de todo, né? O Senhor Jesus. Porque aí chegou num ponto que isso aqui não vou abrir mão. As outras coisas eu até tô observando, mas essa aqui eu não vou entregar. E não dá para servir a dois senhores. Quem tá em cima do muro, já falamos sobre isso. Quem tá em cima do muro não tá dividido entre um e outro. Você já escolheu o seu Senhor, querido. E não é o Senhor Jesus. Entende? Então, aqui vai dizer muito sobre isso. Se ele amasse mesmo a Deus sobre todas as coisas e estivesse de fato preocupado em como alcançar a vida eterna, a graça, você acha que ele está preocupado com as propriedades que ele tem aqui? E aí, trazendo esse ensinamento, a gente pode fazer o quê? A nossa autoanálise, a reflexão sobre nós mesmos e os nossos comportamentos de isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu até faço. Isso aqui eu até cedo, isso aqui eu até entrego, disso aqui eu até abro mão. Ah, mas disso aqui eu não consigo. E nem quero. Aí não dá pra mim. Aí você tem duas opções, meu amor. Ou você se torna humilde e fala pra Deus que você não tá conseguindo com a tua força se livrar de abrir mão de algo que de certo modo te corrompe ou te afasta dos caminhos dele. Ou então você escolhe realmente não fazer e aí escolha o Senhor a quem você serve, tá bom? E aí vai continuar falando sobre o perigo das riquezas. Olha, dois temas complicados. Eu dei uma lida antes e, gente, eu fiquei assim, caraca, será que eu tô preparada pra falar disso? Porque tem muito contexto. Mas, enfim, vou me reservar a ler o que tá escrito, esclarecer o que tem ali de forma imparcial. Porque o que tá escrito aqui, tá escrito, você querendo ou não, você concordando ou não. Eu também. O que me cabe, me autoanalisar e ver o que eu posso fazer pra melhorar. Tá bom? Então, gente, olha o seguinte. Vai falar no versículo 23 sobre o perigo das riquezas. Que diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pausa, abre parênteses, vamos falar sobre o seguinte. Não quero aqui alimentar crença de pobreza, crença de que Deus é contra um rico, crença de que Deus odeia os ricos, crença de que rico não pode entrar no céu, atingiu riqueza, você não tem direito à graça. Sem essas crenças limitantes e que nos determinam a viver em pobreza, vamos olhar para a realidade da coisa. Naturalmente, nós, seres humanos, acabamos nos corrompendo por intermédio de algum dos nossos 5 sentidos. Ou é pelo tato, pelo toque, a gente se corrompe. Às vezes pela visão, pelo que a gente vê. Às vezes pela fala. Às vezes pelo que ouve e acredita, de forma imatura, inocente, insolente. Às vezes pela gula, né? A fala já falei. Às vezes pelo olfato, corromper o nosso corpo pelo que entra das nossas narinas, aquilo que a gente respira, às vezes nos entorpece. Entre tais outras questões, mas há de convir que os nossos sentidos abrem portas para que a gente corrompa nosso corpo e mais a nossa alma. E é como Jesus falou lá sobre o pão, né? Com as mãos não lavadas, em algum versículo anterior, acho que o 16. Não é sobre comer o pão que não está, você não estava com a mão limpa e contaminou o alimento contaminado que vai te contaminar, não é isso. Mas o que de repente entra por aqui e sai por aqui contaminado. Então, Thaís, o que isso tem a ver com os ricos? Vamos lá, gente. Concorda que uma pessoa que tem muito dinheiro no mundo de hoje, e até no mundo lá daquela época, de 2000 anos atrás, ela tem um mundo de possibilidades. Um mundo, uma infinidade de possibilidades que uma pessoa mais humilde não tem. E isso pode te levar tanto para fazer coisas boas como não tão boas.
Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela pode gastar de forma lícita ou ilícita. Quem tem pouco também, sim, mas às vezes quem tem pouco tá mais preocupado, que precisa, né, das condições básicas ali para sobreviver, que não dá tempo. E aí, o que eu tô dizendo aqui, então, mas a gente tem que ser pobre pra isso? Claro que não, a gente tem que vigiar mais. Porque à medida que você vai tendo mais contato com as possibilidades de você se corromper e o dinheiro, ele te abre essas portas, você vai ter que ter muita temperança para não se corromper. E usar tudo isso, todo o ouro e prata que você ganhar, que também é dele, para uma razão positiva, para um propósito positivo, que não seja somente alimentar o teu ego. Você tá entendendo? É isso. Mais ou menos isso que tá dizendo aqui. Por que que um rico não vai, dificilmente, ele tá dizendo, tá? Ó, dificilmente entrará no reino dos céus. Porque é muito fácil a gente se perder neste lugar. Quantas e quantas e quantas vezes a gente já ouviu aquela pessoa assim, quer conhecer a pessoa, dê poder a ele, dê riqueza a ele. Por quê? Porque ali ele vai se mostrar na verdadeira essência dele. É isso que o dinheiro faz, ele te mostra. Ele abre as possibilidades para você mostrar a podridão que tem dentro de você que você não elaborou. E aí ali, em base disso, você vai contaminando e vai disseminando questões que contaminam pessoas ao seu redor também. Se torna pedra de tropeço. Este é o cuidado. E não é sobre, então, você não pode ter dinheiro. Você pode, você deve ser bem-sucedido. Jesus fala aqui, mas ó, ele transcendeu dinheiro. Ele é dono do ouro, da prata, de tudo. De tudo. Ele transcendeu, por quê? Para ensinar pra gente que o dinheiro não é o nosso senhor. Já parou pra pensar que de repente, só de repente, existe um propósito muito maior do que você ficar girando, só correndo naquele ciclo que a gente coloca o hamster lá pra correr? Atrás do dinheiro pra você pagar a conta, pagar boleto, gastar, pagar boleto, gastar, pagar boleto. Já parou pra pensar que só de repente você veio aqui para evoluir como pessoa? Porque só nesta terra existe a possibilidade, só encarnado nesse plano físico como ser humano, que você tem a possibilidade de lidar com sombra e luz ao mesmo tempo, com o bem e o mal ao mesmo tempo, para que ou você escolha ascender ou degenerar. Concorda que quem tá no céu já tá no céu. Já tá com tudo que é de bom. E quem tá no inferno já tá no inferno. Volto a dizer, não gosto muito de falar disso, mas só pra vocês entenderem a alusão do que eu estou falando. Aqui é o lugar onde você vai escolher fazer o bem ou fazer o mal. E quando você tem muito dinheiro, você facilmente começa a se dar todos os prazeres da carne. Todos os prazeres da carne. Ou vai me dizer que se você hoje ganhar na Mega Sena, você pega esse dinheiro e doa para os pobres. Você não vai doar, meu amor. Vai me desculpar, sem hipocrisia aqui. Que você vai pagar suas contas, que eu sei. Vai viajar, né? Vai comprar uma casinha, isso aqui já acabou, tá? Se for comprar casinha, já acabou, já não viaja mais. Mas aí você vai viajar, você vai fazer tudo que você tem vontade. E aí, se você analisar suas vontades, elas estão baseadas em quê? Pensa. Num desejo carnal. Ai, Thaís, tem um problema sobre isso? Depende. Qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? Depende do teu desejo. Não tô aqui pra ditar se é certo ou errado viajar. Eu amo viajar. Adoro viajar. E sempre que posso, viajo. Entende? Isso é certo ou errado? Vai depender de qual é o meu contexto. Ao que eu tô querendo alimentar quando eu escolho fazer isso? Meu ego? Pra dizer que eu viajo, colocar no meu Instagram lá mais uma bolinha lá nos meus destaques de viagem, porque eu sou melhor do que você? Porque o dinheiro me proporciona viajar? Ou de repente vou aberta para conhecer culturas, para explorar novas pessoas, conhecer novos lugares, explorar novos lugares. Explorar, eu falo que é como se eu fosse uma esponja. Quando eu chego num lugar, eu quero explorar tudo que aquela pessoa tem para me oferecer, no sentido não de exploração, mas de descobrir o novo. Pra quê? Miscigenação. Quanto mais você ouve sobre o outro, mais você vai abrindo pra entender o mundo do outro. E isso eu sinto que de alguma forma me enriquece. Quando eu saio da minha bolha
e vou conhecer outra cultura, outras pessoas, outra forma de vida, outro tipo de alimentação, eu começo a perceber o quanto somos diferentes e o quanto somos, como a gente precisa desse sistema simbiótico que se transforma e se modifica o tempo todo. É este contraste que nos faz parar e analisar os nossos comportamentos, é assim que eu sinto. Toda viagem pra fora, pra mim, é uma viagem pra dentro de mim. Porque ali eu vou me analisar num lugar diferente, num contexto diferente. Gente, eu vou ver muitas das vezes o quanto eu sou fútil. Eu começo a me analisar e falo, gente, olha só como que essas pessoas vivem bem e são felizes. Sabe? Já entrei no sertão do Nordeste e vi coisa ali que eu falei, meu Deus, como eu sou ingrata. Olha como que essas pessoas vivem e são mais felizes. São mais gratas. Vocês estão entendendo? Depende do contexto para o que você quer saciar essa tua vontade. Isso vai dizer se é certo ou se é errado. Isso vai determinar em qual senhor, para qual senhor você está sendo servo. Entendeu? Mais ou menos isso, tá? Continuando aqui. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, você não consegue ser salvo pela força do teu braço, mas para Deus tudo é possível. Então, se dificilmente uma pessoa que se entrega a todos os prazeres da carne vai alcançar o reino dos céus, porque com aquela atitude dela é de fato impossível, mas para Deus tudo é possível, ou seja, se Deus tocar no coração dela, sim, vai acontecer. Como eu conheço muitas pessoas riquíssimas, milionárias, que são extremamente crentes no mesmo Deus que eu, que amam e servem a Deus. E tem dinheiro. E não são mais ou menos por isso, tá? Então a gente tem que ter o quê? Temperança para entender, bom senso para entender essa palavra aqui. Senão a gente vai sair condenando, é rico, vai pro inferno. Rico, inferno. Pobre, céu. Mas tem tanto pobre que já se comporta de forma horrenda. Às vezes a pessoa nem precisa ter dinheiro para se comportar de forma mesca. Não precisa. Às vezes ela é pobre mesmo ali, sem dar dinheiro, sem dar poder, ela já é horrível. Ah, mas eu sou pobre e vou pro céu. Não é bem assim não, meu amigo, desculpa. Não é bem assim não, meu querido. Presta atenção, tá? Metáforas para que a gente contextualize e entenda. Então, para Deus, tudo é possível. Então, Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Está fazendo um comparativo, né? Daquele homem que foi embora e não deixou nada. Não vou deixar minhas propriedades para seguir Jesus. Então, tchau, obrigada. E aí, Pedro vem e fala, tá, mas e a gente? Que deixou tudo. O que vai ser da gente, então, Jesus? Conta aí pra nós. Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ou seja, gente, ele está falando aqui, e a gente pode pegar de ensinamento vários contextos. O primeiro de todos. Pedro, se você ficar com inveja, que a pessoa que no último dia se arrependeu e vai receber de acordo com o que ela se arrependeu, sendo que você se arrependeu a vida inteira, muitos serão, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Cuidado para de primeiro não virar o último, por causa da inveja do último, que também se arrependeu e recebeu a graça. Tá bom? Então, tem esse ensinamento que a gente já leu em algum Mateus aí, que eu não lembro se foi 15. E também ele fala o seguinte, galardões. Olha aqui. Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, eles têm lugares especiais porque eles deixaram tudo. E foram os discípulos, entregaram as próprias vidas para Jesus. Vencendo, sim, todas as vontades, pecando, errando e acertando, mas seguindo o propósito.
com o intuito sempre de fazer aquilo que o mestre ordenou que eles fizessem. Então, eles têm um galardão deles lá. Um trono para eles por causa desta escolha. Lembra que eu falei? Deus não deve nada para ninguém. Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Então, se esse cara aqui escolheu aceitar o propósito dele e viveu essa verdade, ele tem o trono dele o esperando. Foi isso que Jesus falou. E aí ele continua. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Galera, presta atenção. Percebam que a importância que Jesus dá para você entender o ensinamento dele. Que não vai ser em vão quando você escolher a palavra. E eu não tô falando isso pra então eu vou abdicar das pessoas. Não é isso. Não é isso. Mas ele tá dizendo aqui, gente, o seguinte. Muitas das vezes a gente deixa de ser quem a gente é. A gente deixa de viver a nossa verdade para viver papéis. Papel de irmão, papel de filho, papel de pai, papel de mãe. Ou até mesmo para não envergonhar, para ser o que essas pessoas querem que sejamos. Às vezes você deixa de ser quem você é porque não tá de acordo com a opinião do seu pai, não tá de acordo com o que sua mãe espera, não tá em concordância com o seu marido, com o que o seu marido, né, quando fala casa aqui, com o que o seu marido quer. Não tá em concordância com aquilo que vocês um dia entre irmãos concordaram. E aí você deixa de viver a tua verdade para se sentir pertencido ainda nesses lugares. Mas se vocês analisarem bem o contexto, Jesus está pedindo para você olhar para você. Tá fazendo um convite para que você aparte-se dessas coisas, metaforicamente falando. Eu não tô falando para você virar inimigo da sua família, pelo amor de Deus, porque eu não sou da minha. Muito pelo contrário, tenho todos perto de mim. Mas aparte-se dessas opiniões. Olhe para você. Olhe para você. Porque na hora que o Filho do Homem assentar-se no trono da sua glória, presta atenção, gente. No momento da regeneração, quando você voltar a si. Quando você voltar a si. Isso aí é uma metáfora que a gente traz pra gente. Em relação ao acontecimento do Filho do Homem voltar para a sua glória. Quando você, como criatura, voltar para si e enxergar quem você é e viver a sua verdade, ali então você herdará 10 vezes mais a vida eterna. Sua paz de espírito. Vivendo em verdade com quem você é, com o teu propósito, com aquilo que te chama. E não sendo o personagem que teu pai quer que você seja, tua mãe espera que você seja, seus irmãos apontam porque era assim que você era. Vocês estão entendendo? O contexto metafórico que a gente pode tirar disso tanto leva para esse lugar de autoanálise, da gente tomar pra gente o nosso pertencimento, o nosso poder, nosso lugar como filho, único ali, ó, único em ser. Eu sou essa criatura única, só tem essa Thaís aqui. Não tem outra Thaís. Entende? Assim como não tem outro você, só tem você. Quando você aparta dessas opiniões e decide ser você, será que não é ali que você vai, então, encontrar a sua glória? Encontrar a sua conexão com o seu pai? E dali você vai herdar, sei lá quantas vezes mais aqui, ó. Muitas vezes mais. Porém, se você está se preocupando com essas outras coisas, muitos serão os últimos. Muitos primeiros, perdão, serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Pensa sobre isso. Aqui encerra o versículo 19, capítulo 19, perdão. Deixa eu ver o que tem de ensinamento sobre 19 pra gente. Bom, gente, vai falar aqui, cadê? 19.1.
No judaísmo, que se baseava na lei de Moisés, o divórcio era muito facilmente acessível aos homens. No tempo de Jesus, a mulher casada ainda tinha pouca proteção legal, já que o seu marido podia divorciar-se dela por qualquer razão. Então, já falamos, né? O que acarretava, né? Lembrando que uma mulher, quando se divorciava, ela era, né, excomungada. Então, o cara se divorciava, às vezes ela não fez nada pro cara, e aí ela já não tinha proteção nenhuma. Ninguém ia querer casar com ela depois, ela ficava mal vista, a vida dela acabava. Complicado, tá? Depois vai falar o seguinte: as escolas farisaicas mais importantes eram as de Hillel e Shammai, que eram praticamente contemporâneas de Cristo. O primeiro, que era o mais liberal, declarava que o divórcio era uma coisa infeliz, mas que se um homem tinha o direito de se divorciar da sua esposa indiscriminadamente, até se a mulher queimasse a comida. Entra um ponto e vírgula aqui, depois entra umas observações que não faz sentido, mas está dizendo que declarava que o divórcio era uma coisa infeliz, mas que o homem tinha o direito de se divorciar, mesmo que fosse só porque a mulher queimou a comida, entendeu? Foi isso. No final do primeiro século, o rabino Akiva ben Yosef, da escola de Hillel, acrescentou que um marido podia divorciar-se de sua mulher até se encontrasse outra mulher mais bonita. Tá de brincadeira, né? A escola Shammai limitava o divórcio apenas aos casos em que a esposa havia sido sexualmente desleal através de adultério ou outras formas de promiscuidade. Por outro lado, as diferenças tinham a ver com a interpretação de Deuteronômio 24, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Então, se vocês quiserem, dê uma olhadinha no que está escrito em Deuteronômio, e lembre que, no Antigo Testamento, era outra forma de pensamento daquele povo que mal concebia a interpretação de texto, tá? E não constituíam evidência de uma sociedade com divórcios generalizados. Além disso, um homem não poderia divorciar-se da sua esposa se ela tivesse uma doença mental que a impedisse de cuidar de si mesma, se ela tivesse sido levada cativa, se o marido a tivesse acusado falsamente de imoralidade sexual, ou se ele a tivesse seduzido, sendo obrigado a casar-se com ela. Ou seja, isso era comum, embora estranho, né? Mas sim, às vezes um homem pegava uma mulher e levava cativa, e aí depois casava com ela. E aí não vem querer depois separar. Se ele raptou a mulher, então ele agora ia ter que dar conta de ficar. Também não dava pra ele ficar acusando, né, de forma falsa a imoralidade sexual dela só pra poder se separar. E se ele tivesse seduzido, sendo obrigado a casar-se com ela. O seduzido aqui, gente, vai levar muito pro lugar de seduzido a mulher a ponto de ter relações, né? Consumar um matrimônio com ela, sendo que não era algo que estava já combinado. Lembra que os casamentos eram arranjados? Então, às vezes não era assim, não estava combinado, não estava arranjado, mas ele foi lá, seduziu. Então, aí depois disso aqui, você já agora, né, arque com as consequências. E vai continuar casado. Era um contexto bem difícil, tá? É delicado esse contexto do Antigo Testamento daquela época. Não é a Bíblia, tá? Era o que acontecia naquela época. Então, por que Moisés ordenou a dar uma carta de divórcio? A pergunta, né? Os fariseus referem-se a Deuteronômio 24, uma lei que protegia a esposa. O marido tinha que lhe dar um documento que justificasse o divórcio e que incluísse a razão do divórcio. Esta era uma forma de proteger a reputação da esposa, se ela fosse inocente das acusações contra ela. A carta também lhe permitia voltar a se casar, ou seja, tá entendendo? Depois que essa carta veio, e aí tinha que explicar o motivo, para que depois ela não fosse excomungada da vida dela, que ninguém ia casar mais com ela, que ela ia ser largada, porque às vezes era só porque o cara encontrou outra mulher mais bonita, e essa mulher, ela tava desempenhando o papel dela de esposa, mas ele encontrou outra mais bonita. Então, na carta de divórcio tinha que estar escrito, para quê? Para que preservasse a reputação daquela mulher. Por causa de relações sexuais ilícitas, pode referir-se a todo o tipo de imoralidade sexual. Vai dizer sexo antes do casamento, sexo extramatrimonial, prostituição, assédio e abuso sexual, incesto, né? Que é relação entre irmãos, bestialidade ou outras condutas indecentes. Então, relações sexuais ilícitas, né? Como fala aqui, tá explicando quais são as relações ilícitas, que são várias, né? Não era só a traição. Embora, se você analisar tudo isso aqui,
tudo isso entra dentro do contexto trair, né? Porque a traição carnal nada mais é do que, inicialmente, uma traição de confiança. Vai falar agora de eunucos. Eunucos eram homens castrados de nascença, ou seja, incapazes de ter filhos devido a defeitos físicos congênitos. Também haviam eunucos por doença ou eunucos a quem os homens fizeram tais, isto é, mutilados, né, quando propositalmente era arrancado. Independentemente da razão pela qual eram eunucos, costumavam trabalhar como guardiões de mulheres da aristocracia. Eu anotei aqui algo para falar sobre isso para vocês. Gente, no Oriente Médio e na China, antigamente, os eunucos, propositalmente ou não, né, feitos pelo homem, eunuco ou não, eles eram utilizados para tomar conta de haréns. Então, eles eram usados na época da aristocracia, que era a época de Aristóteles, para guardar as mulheres no harém. Aquele harém, geralmente, eram os lugares onde habitavam as esposas, as mulheres e as odaliscas, entendeu? Então, o eunuco não ia oferecer perigo, então era ele que tomava conta, certo? Então tá, deixa eu ver o que mais. Vai falar aqui sobre Jesus e as crianças. Na antiguidade, era comum que quando uma criança fazia aniversário, seus pais a levassem à sinagoga para ser abençoada pelo rabino. Só fala isso. Não entendi, né? Porque que falou, tá bom, mas... encerrou. Não teve contexto, só falou disso mesmo. Bom, que bom. Então, talvez tá dizendo ali o hábito da criança ir lá, né? Pro mestre abençoar. Já que eles viram Jesus e foram correndo lá. Talvez porque já era uma tradição que eles iam até as sinagogas para os rabinos os abençoarem. Então, as crianças já estavam acostumadas e por isso foram até lá. Com certeza é isso que ele quis dizer. Gente, é bom ter interpretação de texto, né? Porque senão a gente às vezes não entende, concorda? Fica só um negócio meio que... Por isso é importante a gente analisar o contexto histórico, contexto sociológico, contexto biológico e o contexto teológico para fazer de fato um bom estudo bíblico. Porque senão a gente fica meio que não entende nada, tá? Então, para finalizar, gente, tem uma petição que diz assim: ajuda-me, Senhor, a recordar e a respeitar que com o meu cônjuge não somos mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que o Senhor ajuntou. Amém. Ajude-nos, né, a matar o nosso ego e viver bem em comunhão. O que mais que tem aqui? Tem um louvor que diz o seguinte: louvo a ti, Senhor Jesus, e te agradeço porque dissestes que, se dois de nós sobre a terra concordarmos a respeito de qualquer coisa que pedirmos, nos será concedido por teu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali estarás no meio deles. Que bela promessa! Glorifico a ti, pois estás em nosso meio e nos ouve. Amém. É o Deus de detalhes, né, gente? Aqui ele está remetendo a Mateus 18, que a gente leu no devocional anterior, e é onde ele fala, né? Onde estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, graças a Deus por isso. Ou seja, aqui estamos falando, pensando e orando a ele, então ele está aqui conosco. E que bom, Deus de detalhes, maravilhoso. Galera, é isso. Vamos finalizar e vai falar: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém. Vou encerrar então com esta oração a respeito da nossa alma. Fiquem com Deus, um grande beijo, que vocês tenham o maior proveito e melhor proveito deste ensinamento e até a próxima. Curte, comenta, compartilha e ora daí que eu oro daqui.